Então, eu vou falar hoje sobre racionalização de denominadores. O que é racionalizar um denominador, né? É deixar esse denominador um número racional. E por que a gente precisa fazer isso, né? Por uma razão prática. Porque é muito mais fácil a gente dividir, né, um número irracional por um número racional do que o contrário, pegar um número racional e dividir por um número irracional. Tá? Então, só por uma questão prática, a gente faz esse cálculo de racionalização de denominadores. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou separar em 3 casos, tá? Então, vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é o caso que é mais utilizado, quando a gente tem uma raiz quadrada no denominador. Então, por exemplo, 5 dividido por raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo nessa fração, né, para que ela não seja alterada, pela própria raiz que aparece aqui, tá? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica a raiz de 9, e lá em cima 5 raiz de 3. Qual é a vantagem de eu fazer isso? Agora apareceu um número aqui, uma raiz que é uma raiz quadrada exata, né? Então, 5 raiz de 3 sobre 3. Outro exemplo, 7 dividido por 2 raiz de 5. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz de 5, tá? Então, vai ficar 7 raiz de 5 sobre 2 vezes a raiz de 25. A raiz de 25 é uma raiz exata, fica 2 vezes 5, que é 10. Então, 7 raiz de 5 sobre 10. Vamos ao segundo caso, quando a gente tem uma raiz que não é uma raiz quadrada, tá? Uma raiz cúbica, raiz sétima, raiz sexta, enfim. Então, por exemplo, aqui na letra A, 5 dividido pela raiz sétima de 2 ao cubo. O que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz, tá? Então, aqui eu tenho raiz sétima, só que agora a gente vai ver o quanto está faltando aqui nesse expoente para que ele vire 7, tá? Então, 3, está faltando 4 para que ele vire 7. Por que eu faço isso? Porque eu vou multiplicar duas potências de mesma base, né? E aí o que a gente faz? A gente soma os expoentes. 3 mais 4 fica 7, né? Então eu vou poder cortar esse índice aqui com esse expoente. Então lá embaixo vai ficar 2, que é um número racional. E lá em cima a gente carrega 5 raiz sétima de 2 à quarta. Vamos para o segundo exemplo. 1 dividido pela raiz sexta de 2. Aqui, este 2 tem um expoente 1 escondido, tá? Então, está faltando 5. Eu vou multiplicar por raiz sexta de 2 à quinta. Então, vai ficar lá embaixo raiz sexta de 2 à sexta. Simplificando, lá embaixo fica o número 2, que é um número racional. E lá em cima a gente carrega raiz sexta de 2 à quinta. Vamos ao terceiro caso, quando a gente tem uma soma ou subtração envolvendo raízes quadradas no denominador. Para isso, a gente precisa lembrar desse produto notável, né, que é a diferença de quadrados. A mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Por que esse produto notável é importante? Porque eu vou fazer esse produto notável aparecer aqui embaixo, tá? Então, nós temos raiz de 5 mais raiz de 3. Nós temos o a mais b aqui escondido, tá? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por a menos b. Raiz de 5 menos raiz de 3. O que acontece? Quando a gente tem a mais b vezes a menos b, o resultado dessa multiplicação é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E qual que é a vantagem disso? A gente desapareceu com a raiz, tá? Lá em cima a gente faz distributiva normalmente. Então, raiz de 5 menos raiz de 3 dividido por 2. Próximo exemplo, nós temos aqui o a menos b, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por a mais b, trocando o sinal. Lá em cima, a gente vai fazer distributiva desse 3, e lá embaixo vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, desapareceu a raiz. Distributiva, 3 vezes raiz de 2 mais 1, e lá embaixo ficou 2 menos 1, ficou o número 1. Tá legal? Então, cuidado com esse caso, a gente sempre vai multiplicar aqui trocando os sinais, justamente para fazer aparecer esse produto notável aqui. Tá bem? Espero ter ajudado. Até a próxima.